Assim está lá em 2 Crônicas 20, de 1 a 15. Passadas essas coisas, aconteceu que os filhos de Moabe e de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram contra Josafá à guerra. E acudiram e deram aviso a Josafá, dizendo: contra ti vem uma grande multidão de outra parte do mar e da Síria, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então ele teve temor, e pôs Josafá seu rosto para consultar ao Senhor, e fez apregoar jejum a toda Judá. E ajuntaram-se os de Judá para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ao Senhor. Pôs-se então Josafá em pé na reunião de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: o Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus, ó Senhor Deus de nossos pais, não é tu Deus nos céus, e te ensenhoreias em todos os reinos das nações? Não está em tua mão tal força e potência que não há quem te resista? Deus nosso, não lançaste tu os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e a deste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? E eles habitaram nela, e te edificaram nela santuário a teu nome, dizendo: se mal vier sobre nós, ou espada de castigo, ou pestilência, ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, porque teu nome está nesta casa. E em nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte de Seir, a terra dos quais nem quiseste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas sim que se afastasse deles, e não os destruíssem. Eis que eles nos dão o pago, vindo lançar-nos de tua herdade, que tu nos deste a possuir. Ó Deus nosso, não julgarás tu, porque em nós não há força contra tão grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que devemos fazer, mas a ti voltamos nossos olhos. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus meninos, suas mulheres, seus filhos. Estava ali Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, sobre o qual veio o Espírito do Senhor em meio da reunião, e disse: ouvi Judá todo, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, o Senhor vos diz assim: não temais, nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, porque não é vossa a guerra, mas sim de Deus. Porque não é vossa a terra, mas sim de Deus. Como eu disse, esse é um evento que está acontecendo, segundo a história, o que a gente consegue apurar da história, há 2.900 anos, mais ou menos, 873 a.C., enfim. O povo, naquela época, ele passava por oscilações. Nós aqui estamos falando de Josafá, é o quarto rei do reino de Judá. Queria colocar aí aquela imagenzinha, por favor, para ajudar um pouquinho a você a entender um pouco do que está sendo contado nessa história. Você está em casa, vocês estão aqui, não sei se vai ser tão bom para os de casa, talvez seja melhor, mas vocês vão ver na parte superior, em azul, o reino de Israel, e abaixo, a parte embaixo, que está aparecendo mais em marrom ou amarelo, o reino de Judá. É aqui que está acontecendo tudo. E você vê aqui no meu lado direito, aqui em amarelo, o reino de Moabe. Então, os moabitas, e reino de Amon, mas lá em cima, eles se unem, tanto quanto os assírios que vêm mais ainda ao leste, e vão se reunir. E ali do mar, o texto que nós lemos, é o mar que está ali, separando
essas duas áreas, e o povo percebe aí. Então, pode deixar isso na tela por um tempo, para as pessoas se organizando o pensamento. Então, é isso que está acontecendo ali, né? Nesse momento, nós temos o reino dividido, todo o reino dividido. Então, nós temos o reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá. Passava o reino de Israel, ao longo da história, ele passou por muitas tribulações, e por várias vezes os reis de Israel eram tidos como pessoas que faziam relações que eram equivocadas, relações que eram contra a vontade de Deus, se associavam a outros povos, eram idólatras. Isso aconteceu de forma sempre oscilando, uma vez sim, outra não, mas em geral isso acontece mais em Israel. O reino de Judá mais não. Vocês veem ali que está ali justamente Jerusalém, do lado do reino de Judá, e é exatamente o centro onde está esse momento aqui de Josafá, nessa história toda, né? E ele é surpreendido, né? Essa grande multidão chega lá e começa a trabalhar aqui. Josafá tinha uma história, o texto bíblico vai falar a respeito de Josafá, uma série de coisas, né? Então, lá em 2 Crônicas 17, o que se fala a respeito de Josafá, eu vou ler para vocês terem uma ideia de quem era esse rei. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Balaíns, outros deuses, antes buscando a Deus, seu pai, nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Veja que o texto vai ser um texto de crônica que está dizendo o seguinte, Israel, até Israel, que também era povo de Deus, naquele momento andava, no período de Josafá, contra a vontade do Senhor, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu suas mãos a Josafá, o qual teve riquezas, glória e abundância, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. É legal essa parte final, porque se vocês lembrarem, quem ouviu meu sermão do domingo passado, falava sobre esse tipo de ousadia, esse tipo de comportamento dinâmico que se deve ter em estar com o Senhor. Então, Josafá tinha um problema. Ele estava com o Senhor, mas tinha um problema. Qual é o problema? É um problema que você provavelmente deve estar, se acompanha a TV e acompanha questões geopolíticas, você não precisa ser muito especialista, mas entender que os povos se organizam se associando uns aos outros o tempo todo, né? Então, não é só a questão comercial, tem posições políticas. Então, se estabelecem questões políticas de amizade, povo amigo. E, naquele momento, Josafá estava numa situação complicada, porque quando ele vem seguir a Deus, se até Israel, que era também parte do povo de Deus na história, né, mas estava caminhando em desacordo com a vontade de Deus, cada vez mais as suas relações políticas estavam comprometidas. Ele, sim, era abençoado por Deus, sim, o povo, né, o texto aqui de 2 Crônicas que eu li, mostra que não era só Josafá abençoado por Deus, mas o povo se associava a ele. E pelo texto que nós estamos trabalhando essa manhã, nós percebemos isso, né? Havia uma interação de amizade, espiritualidade, reconhecimento de Josafá muito grande. Mas Josafá tinha, como todos nós, tinha um ponto que era um problema. Também não sei, a maioria deve estar sabendo, né? Então, nós estamos aí num conflito hoje, né, da Ucrânia com a Rússia. Toda hora aparece isso na televisão. E você provavelmente fala, mas isso é muito longe de mim. Nada, hoje em dia, é longe da gente. Nada. Se houver uma guerra entre esses dois países, alguma coisa vai sobrar para o Brasil
Eu não digo de guerra, mas questões políticas, preço das coisas, petróleo, alguma coisa vai sobrar. É sempre assim, mas vai sobrar porque é natural. Quem viu essa semana pôde ver aí o céu vermelho aqui no Rio de Janeiro e viu o motivo, né? O pessoal, está lindo o céu vermelho. Pois é, céu vermelho era os vapores que saíram de Tonga, que explodiu lá, um vulcão, a quilômetros de distância, e estavam pairados aqui sobre o Rio de Janeiro. Não é só a natureza, mas questões políticas, elas fazem um efeito dominó. E Josafá não tinha essas relações, né, políticas, essas relações ali, porque ele entendia que precisava servir a Deus. E o olhar sobre Josafá é que ele era um homem com coração de Deus. Lá em Mateus, nós vemos o texto de Mateus 10:16, fala a seguinte coisa que tem tudo a ver com o Josafá. E diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja que a prudência da serpente, na sequência do texto de Mateus, está à frente das pombas, que devemos ter também, simples, pureza de coração. Pois bem, o nosso entendimento a respeito de Josafá, que ele entendeu bem isso, metade do tema. Ele tinha um coração como uma pomba, mas ele não era prudente. Por que ele não era prudente? Entenda, meus queridos, hoje em dia, hoje de manhã, por acaso, eu estava atualizando as informações porque todo dia tem informação nova, né, sobre Ucrânia e Rússia. Eu quero sempre entender as motivações, e no meu estudo de motivações, engraçado, né, meu pessoal, né, tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm razão para estar engraçado isso, né, você chegar à conclusão que os dois têm razão, motivos, né, para entrar em guerra. Não, mas é a Rússia que está entrando contra a Ucrânia. Ok, a Ucrânia está se defendendo, mas os dois têm motivos reais para esse conflito existir, ainda que as responsabilidades não fiquem só entre os dois. Mas as pessoas estão dizendo, quando vai começar a guerra, ou como vai ser percebida a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, hoje em dia, estão se colocando satélites para monitorar. Não se sabe exatamente movimentação das forças bélicas de um país e do outro. Estão vendo, vai ficar, porque o mundo precisa saber o que está acontecendo para ter compreensão do que vai acontecer e se proteger também. Apesar dos brasileiros aqui em geral a gente não ter isso, mas imagina um país da Europa que está ali perto. Como é que vai se comportar? Eles precisam saber do que está acontecendo. Eles, apesar de, num primeiro momento, entender, nós estamos distantes, para nós temos talvez consequências políticas, mas eles precisam ser prudentes, precisam olhar. E nesse aspecto, Josafá, ao que parece ao texto bíblico, não foi, porque ele foi surpreendido. Essas nações foram e se reuniram, como você vê ali na imagem. Essa reunião, esses encontros, e também vindo da Síria, para fazer isso é preciso fazer um planejamento. Nenhum país ataca o outro sem planejamento. E ali eram planejamentos de muitos. E mesmo que hoje nós tenhamos satélites para olhar e ver a movimentação, saibamos talvez aqui o que está acontecendo lá na Ucrânia, a Rússia, quem quiser saber por questões as mais variadas possíveis, naquela época também haviam maneiras de fazer isso. Davi nos mostrou isso o tempo todo, grande estrategista Davi. Mas Josafá parece que, não sei, seguia o caminho de Deus, caminhava com a vontade de Deus, tinha convicção na vontade de Deus, e parece que a parte dele ser prudente, sagaz, para entender o que estava acontecendo, não importa se ele poderia fazer ou não, mas a questão tem a ver com a surpresa, e esse é o primeiro ponto que eu queria entrar para você, que nós precisamos, nas nossas relações com Deus, aprender isso pega o versículo de 1 até 3, a classificar bem
conflitos da nossa vida. O que isso significa? Nós, muitas vezes, damos atenção ou reagimos a uma série de situações na nossa vida e damos valor demais, e um problema que é pequeno se transforma numa guerra muito grande, numa luta muito grande. E outras vezes, coisas que são muito importantes, nós deixamos passar, como Josafá fez. Ele não se preparou como prudência, não pediu aos seus exércitos que vissem, estivessem para além das suas fronteiras, percebendo o que estava acontecendo, como o rei deveria fazer. O rei, a responsabilidade dele não é só da fronteira para dentro, ele está olhando a fronteira para fora. Como quem está acompanhando está vendo aí Ucrânia e Rússia, vários países dando pitaco. É isso. Às vezes atrapalham mais do que ajudam, mas é responsabilidade das nações, não só a fronteira para dentro, mas a fronteira para fora, o que pode acontecer afora, com a responsabilidade para a gente. Às vezes a gente é muito ansioso, a gente é muito agitado, e como eu disse, muitas vezes a gente fica trabalhando, faz criar um tsunami de problemas onde não tem. Mas muitas vezes na nossa casa estão acontecendo coisas, relações entre pai e filho, entre marido e mulher, ou no nosso trabalho, em coisas que você vai deixando passar, e são coisas que você precisava perceber com prudência, para entender o momento de intervir ou não, de falar ou não, e não permitir que as coisas simplesmente te surpreendam. É como você chegou em casa, de onde aconteceu isso? De onde aconteceu o tsunami? A primeira coisa importante é que a gente precisa aprender a diagnosticar isso, a diagnosticar nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não dar de ombros para as que estão muito longe. A Ucrânia e Rússia está muito longe. Ok, você quer viver assim? Tudo bem. Não, tem muita coisa ruim na televisão, não estou querendo ver nada disso, Epifânio. Já basta o vírus. Ok, é um direito seu. Mas a palavra de Deus já nos diz para sermos prudentes, para colocarmos a nossa energia naquilo que precisa realmente, que nós precisamos ser e conhecer. Eu não sei quantos sabem, mas naquele tsunami, 2008, né? 2008, aquele tsunami que matou, nós estávamos na freguesia naquela época, né, Eduardo? Acho que sim, né? 2008, eu me lembro, naquela manhã, naquele domingo, eu cheguei na igreja, olha, devem morrer mais de 50 mil pessoas. Nossa, isso foi um número pequeno demais. E uma das coisas que aconteceu no tsunami, e aconteceu agora nessa explosão lá em Tonga, é que o tsunami, quando ele acontece no mar, a explosão do vulcão, quando acontece no mar, ou próximo da costa, ele provoca o tsunami. O tsunami, antes de as ondas avançarem, elas recuam. E as pessoas que estavam em alguma daquelas ilhas lá, elas viram aquilo com uma beleza enorme, então a água recuando, e eles tirando foto, cada vez mais avançando. Muitos morreram porque não entenderam que aquilo era um sinal de algo muito grave que ia acontecer. Mas eles estavam vendo beleza num sinal de tragédia. Hoje em dia, se fazem pesquisas e muitos animais conseguem perceber, por conta da sua sensibilidade, terremotos que vão acontecer em uma semana, se estiverem muito próximos, 10 dias antes. Eles já estão fugindo. Gravaram essas cenas em várias florestas, porque tinham-se ideia, e de 2015 para cá começaram a fazer isso mais, e perceberam que eles têm essa, digamos, percepção de eventos futuros e já se protegem. Pô, Epifânio, mas eu não sou um animal, como é que eu vou fazer isso? Lendo o que eles fazem. Ou seja, quando a gente faz uma leitura adequada do que está ao nosso redor, ainda que eu não seja capaz de ser um animal a perceber coisas que estão acontecendo, você precisa ter e aprender a fazer a leitura adequada. Olha, isso aqui é um problema. Isso aqui, esses sinais que estão se aparecendo, se avizinhando na minha relação, no comportamento com meu filho, no comportamento com a minha esposa,
em tudo que está em torno de mim, esse conflito pode virar uma guerra, como aconteceu aqui com Josafá. E isso está se avizinhando de forma séria. Nós não trabalhamos nisso. É certo que nós vivemos um momento muito difícil de pandemia, mas até nesses momentos, quando tudo está ruim, nós precisamos ter a maturidade para caminhar com o que o orientou lá em Mateus, ser prudente como a serpente. Onde eu vou gastar a minha energia para olhar esse bolo de coisa que está acontecendo? Eu vou gastar com aquelas coisas menores, que não vão provocar uma grande guerra na minha vida, ou eu vou tratar e tentar investir naquelas que realmente são importantes. Então, a gente precisa aprender com o Senhor, e já que cantamos que tem o Senhor está conosco, Ele nos ensina isso, nos ensina a perceber movimentos diferentes. Você não precisa ser um grande estudioso, mas você precisa estar sempre ligado à vontade do Senhor o tempo todo, se debruçando e dizendo o seguinte: é importante. Para finalizar esse ponto, existe um procedimento, né, para você saber onde agir. Não vou dar essa aula, não é aula, é uma pregação, então, é um procedimento para desobstruir, quando você tem Helmut, eu nunca tenho essa pronúncia certa, é uma palavra em alemão, mas é uma pessoa que está comendo e, de repente, tem um bloqueio na traqueia e não consegue mais respirar. Se você for na internet, você vai ver várias pessoas que morreram, uma conversando com a outra num restaurante, porque o outro não percebeu nela que o que estava acontecendo ali era muito grave e não tinha treinamento para isso. Era uma dupla situação. Porém, outras, e há pouco tempo apareceu aqui num programa de televisão, uma coisa de uma semana atrás, inclusive tem procedimento específico para criança e outro. Mas você imagina, você está diante de alguém, sentado no restaurante, conversando, e esse alguém está se sufocando, e você não percebe que isso é, e essa pessoa, você no mínimo gosta. E essa pessoa pode morrer na tua frente e você não conseguiu perceber que aquilo era tão grave, nem para você agir ou nem para você pedir ajuda. E isso acontece. Pode não ser muito divulgado, mas acontece. É importante você reconhecer quando é momento de agir e quando não é momento de agir. E quando não é você para agir. Você não tem esse treinamento, chama o outro. Mas é muito triste você ter uma situação que poderia ser resolvida se você tivesse uma percepção melhor do teu investimento emocional, das coisas que você, do que não tê-la. Então, primeira lembrança é isso. A gente precisa perceber tudo que é realmente importante, os conflitos que são importantes você investir, não se gastar à toa, mas não deixar passar, e, em geral, nós deixamos para lá coisas do nosso relacionamento com nossos filhos, com a nossa esposa, eles se avolumam ao longo do tempo, e quando você vê, já tem uma guerra para acontecer. Outra coisa que é importante, isso tem muito a ver com Josafá, e tem muito a ver com aquelas pessoas que servem ao Senhor, e essa é difícil, mas é preciso você ter isso em mente. Nós falamos que o Senhor está com a gente, que viver com o Senhor é muito bom, nós pregamos isso, nós dizemos que você tem que se voltar para isso, e de repente você se entrega, de repente você se volta para o Senhor, e de repente você imagina que agora a sua vida com o Senhor vai dar tudo certo, porque você está com o Senhor, e você começa a descobrir problemas, e outros problemas, e você descobre que alguns desses problemas, ou muitos deles, ainda estão associados a uma vida que você conduziu de forma errada, e você vai ajustando, e você vai caminhando, como Josafá, caminhou, mas nesses laços eles caminharam tanto na vontade do Senhor, que essa guerra aconteceu, porque os outros não estavam felizes com o tipo de comportamento que Josafá tinha. Então, o nosso aprendizado, dentro de perceber conflitos importantes, é perceber também quando eles advêm única e exclusivamente você está servindo ao Senhor. Única e exclusivamente
Quando você refina o primeiro tópico, o segundo tópico a refinar é perceber isso. E eu não falo daquelas pessoas que, eu estou sendo perseguido porque eu estou falando de Cristo, né? E na verdade, ele é uma pessoa absolutamente equivocada na palavra do Senhor, caminhando de forma equivocada. Mas a gente precisa ter um processo de entender, porque quando você começa a interpretar que os teus atos, aí você, de maneira prática, você está no ambiente de trabalho, que você procura ser ético, onde muitos não são, inclusive o teu chefe, isso incomoda, isso atrapalha. E esse tipo de, digamos, conflito que vai existir ali, ele é um conflito que está unicamente relacionado, não é porque a pessoa não gosta de você, ela não gosta da sua postura cristã. Por que isso é importante você saber? Porque você não pode modificar a sua postura por conta disso. E quando você estabelece, reconhece que o que está acontecendo ali, à luz da palavra de Deus, é realmente só porque você é ético, está incomodando, a sua oração é uma. Mas quando o conflito que está acontecendo, você é parte do conflito, você realmente é um problema, a sua oração é outra. Filtrar isso, filtrar problemas importantes, filtrar, porque quando você começa a entender que o seu caminhar está correto, e nós vamos ver isso no texto aqui de Josafá, o que ele fala com Deus, ele diz assim, Deus, eu estou correto, eu não fiz nada, o que está acontecendo? E ele começa a sua oração falando isso, mas você precisa ser muito honesto com você, muito honesto, entender se aquilo ali e eu falo para cristãos legítimos, não falo para os malandros de plantão, né? Tenho certeza que aqui não usar, mas como esse vídeo fica disponível, não é aquelas pessoas que se escondem atrás da Bíblia para praticar atos perniciosos à vontade de Deus, não é isso. Porque quando você sabe que está caminhando com Deus, você medita na palavra de Deus, você diz assim, não, isso aqui está acontecendo é porque eu sou ético, eu não posso participar disso. Você me desculpe, mas eu não posso participar disso. De novo, quem se lembra daquele filme que eu falei lá, né? O Milagre Azul e tal, naquele momento, o cara lá está ali com peixe, e ele pode produzir ali uma fraude e ganhar um dinheiro para salvar várias crianças. Tinha sentido, mas ele não podia, digamos, fazer parte daquilo, apesar de salvar as crianças, salvar, que eu falo no sentido que eles iam perder a casa, o dinheiro era importante, era talvez uma fraudezinha, mas ele não podia compactuar com isso. E no filme, se você vê lá, está disponível, e é baseado em fatos reais. Deus abençoou a vida dele por conta dele caminhar, independente da que as coisas estavam se avizinhando ali. Acredite nisso, isso vai te sustentar, isso é o que sustentou aqui Josafá, quando se viu totalmente envolvido numa guerra que ele não produziu. É isso que trata o texto. Nos versículos 4 e 13 nós temos assim, quero que você leia lá. E juntaram-se de Judá para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram a pedir ao Senhor, ou seja, todo Judá, toda aquela região de Judá se uniu. E lá no versículo 13, fala novamente, depois de toda a oração e o discurso de Josafá, e fala, e todo Judá estava em pé diante do Senhor, com seus meninos e suas mulheres e seus filhos. Veja que o texto inclui mulheres, crianças, né, e os filhos todos, porque não se contava naquela época, né? Então, incluí-los significa todos, não esquece ninguém. O que a gente aprende com isso? Envolva a sua família em oração, sempre que possível, em voz audível. Envolva. Por quê? Muitas vezes nós ensinamos e oramos, vai para o teu quarto e ore. É verdade, nada contra isso. Pelo contrário, faça. Mas quando você ora em voz audível, uma vez aqui, eu até conversando com os diáconos, eu conversava sobre isso, né?
Você divide com o outro a sua aflição. Você divide com o outro a percepção de Deus que você tem. Para o seu filho, ouve e vê. Pai tem essa percepção de um Deus que é assim, assim, assim. O pai e a mãe estão orando por isso. Portanto, isso é uma coisa importante. Não oramos aqui pelos familiares que estavam enlutados. O reverendo Marcelo orou, né, eu conversando com ele, né, e orou porque isso é importante, o luto é importante, e você divide com o outro a percepção do que é importante. Como é que você vai olhar as lutas da vida e perceber as lutas da vida e perceber o que é importante ou não, se não há uma educação para isso, nem um livro específico para isso? Isso vai acontecer quando você chama a sua família a orar. E procure, se possível, não deixar tão só. Aqui Josafá era rei, deveria fazer isso, mas todos estavam orando também juntos. É fazer um rodízio disso, gradativo, devagar. Você ouve a sua esposa, ela te ouve, um filho fala, outro fala, e você gradativamente vai percebendo qual a qualidade de espiritualidade está dentro da tua casa e depois dentro da tua família. E as coisas são ditas, não tem jeito. E não é para você ser terrível com o que o outro fala, né? Lembra daquela oração lá que está no Novo Testamento, né? A oração: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esse aqui, que é isso, azarento e tal coisa. Naquela oração se percebia o que ele pensava a respeito, e a teologia que ele tinha era desprezível. Mas é no sentido pedagógico, de educação, de percepção, de inteirar-se sobre aquilo ter valor. Nós não temos exercido, e eu tenho certeza disso, essa vivência. Muitas vezes é um só que fala na casa, é um só que ora, porque está acostumado a orar, é ele que vai orar. Mas a ideia de crescimento espiritual e qualidade de crescimento é estimular para que isso aconteça. Poxa, Epifânio, mas eu já nunca fiz isso na minha casa e acho que não vai dar certo. Ora a Deus por isso, para isso dar certo. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo, percepções de vida que você não conhecia. Você vai economizar anos de terapia de muita gente, conversando sobre o que cada um percebe e almeja sobre o Senhor. As nossas dores, que valores maiores, não esqueça isso. Orem, estimulem, podem não ser sempre de voz audível, mas com alguma frequência. Vocês verão mudanças importantes nas relações da sua família. Creiam nisso. Outro ponto que tem uma coisa que eu já contei aqui, ainda nesse ponto, que vai fazer parte do próximo ponto, que eu deixei para lembrar aqui. Tem um caso que eu já contei para vocês, eu vou contar de novo, bem rápido. Miguel Pereira, 21 anos atrás, eu estava com o carro, passei numa estrada de chão, terrível estrada de chão, estava eu, Fabiola, meus filhos, Tiago, Thalita, meu cunhado, minha cunhada, e estava no meu carro, e passando, um carro furou um pneu. Lógico, vou ajudar, estrada de chão, sem alimento, sem nada, sem tudo, sol em cima, Miguel Pereira, e a gente tinha cortado por algum motivo naquela estrada de chão, enfim. Aí fomos lá ajudar. Quando fomos ver, a troca de pneu não era tão simples. A senhora, dona do automóvel caro, grande e tal, não, digamos, estava relativamente alcoolizada, o pneu não só furou, mas quebrou um parafuso, e fui eu e o Tiago, né? Pô, Tiago, agora a gente tem que encontrar uma maneira, como é que vai tirar um troço quebrado ali? A gente matutou, fez e tal e coisa, aí tentava e não conseguia, e o celular não pegava, nem me lembro bem se tinha um celular tão robusto naquela época, 20 anos atrás, né? Nem me lembro disso, mas sei que a coisa não estava dando certo. Aí eu virei meu carro, começou a anoitecer, e eu botei o farol para iluminar, para a gente poder enxergar o que estava acontecendo. Não tinha nada, estrada de chão. E eu tentando, e depois de muito tentar daqui, tentar dali, passa um carro,
olha, tem que... E era um carro que ia levar a moça lá e levar o carro para consertar, ou ia ajudar a ela a consertar. Ela estava alcoolizada, já estávamos ali algumas horas. Bom, o carro foi rebocado, levou o carro lá e tal, e foi consertar, porque não tinha como consertar ali, mas já tinha passado horas. O shopping, bom, vamos para casa, né? Já liberamos a moça. Quando eu fui ligar meu carro, bateria ligada há muito tempo, o que aconteceu? Não liga. E aí era eu que estava numa situação ruim. Não liga, a luz não acende, o carro não liga, e era noite e eu estava numa estrada de chão. Aí eu olhei assim, meu Deus, fui ajudar uma mulher que estava alcoolizada, tentei ajudar. Aí quando eu voltei para o carro, bom, Tiago, vamos ter que caminhar aí, né? Estamos longe de tudo. E aí vamos dar um jeito, deixar eles aqui no carro, vamos dar. Mas sabe o que é mais, Tiago? Vamos orar. Vamos orar. Demos as mãos e oramos, antes de fazer qualquer coisa. Era um problema. Vamos orar. Devia ter orado antes, quando o pneu estava quebrado, porque a gente achou que ia resolver rápido, né? E não resolveu. Aí a gente falou assim, já aconteceu muito problema, vamos parar aqui um pouquinho e fazer o que tem que fazer, vamos orar. E juntamos as mãos e oramos, pedimos a Deus uma solução e tudo. E, meus irmãos, acreditem ou não, mas vou contar o que aconteceu. O Fabiola está ali, o Tiago está ali, o Eduardo conhece ele, estava lá também. Terminamos de orar, Tiago, você vai para cá, eu vou para lá, deixa todo mundo aqui, mosquito já, se deliciando com a gente, maravilhoso. Vem um carro, um outro carro, o único que passou, né? Passou um primeiro, depois passou o segundo. Aí eu disse, rapaz, você pode nos ajudar, dar uma espeta aqui para... vocês estão com problema, tal? Rapaz, eu sou empregado do dono da casa de baterias aqui da cidade. Eu tenho bateria aqui no carro, eu vou trocar a bateria para você. Aí eu pergunto a vocês, meu amor, qual a chance disso acontecer numa coincidência? Qual é a chance? Da gente acabar de orar, de todas as pessoas de Miguel Pereira, passar o cara que era o dono, ou o chefe lá, do negócio de bateria, e resolver o nosso problema. Essa experiência é uma experiência de oração e solução de uma coisa que parece simples. Mas essas experiências de orar alto, mostrar, ficaram incutidas na cabeça dos nossos filhos lá. Eles olham, papai orou, era importante, ninguém ia morrer por causa da bateria, mas aquilo ali cria na cabeça e na memória todo um sistema de crenças, de valores, e de que Deus age em pequenas coisas para a vida toda. O que eu quero dizer para vocês é, orar em voz alta tem esse valor. E é isso que Josafá está fazendo. E Josafá está aqui acompanhando, você pega dos versículos 5 em diante, pôs então Josafá em pé, reunião em toda Judá, e ele vai caminhando, e ele vai dizendo, Senhor, Deus nossos pais, Tu fez isso, Tu fez aquilo. Ele está trazendo a memória, ele está, como se eu contei para vocês agora a história da bateria, ele está trazendo à memória as histórias de bateria que aconteceu no povo dele na relação com Deus. Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, Deus não sabe de nada disso? Josafá acha que Deus é o Deus esquecido? Claro que sabe. Mas ele está aqui buscando memórias para manter vivências anteriores, reais, como suporte de vida da nossa existência, do nosso problema de hoje. Essa história da bateria, que eu já contei aqui mais de uma vez, ela é minha, mas ela precisa ser estimulada para se substituir por histórias suas, reais. E tomem cuidado, e aí de novo eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Muitas vezes na nossa história, nós que temos a nossa faixa etária, nós vimos uma espiritualidade aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, sendo forjada. Pessoas que forjavam seres espirituais e faziam as maiores barbaridades. Diziam que falavam. Teve a época até de, quem não acompanhou, do dente dourado. O dente ficava dourado. Eu não quero discutir com quem crê nesse tipo de coisa, até porque eu não sei o quanto de espiritualidade vai mudar a minha vida se o dente, até que parou, né, a questão do dente dourado. Mas, assim, validar espiritualidade numa situação onde ela não é real, porque na hora do vamos ver, na hora de uma guerra, na hora de um conflito,
aquelas que vocês construíram inadvertidamente na sua mente, não, Deus fez isso comigo, fez aquilo, e aquilo era uma fraude para você, não vai te sustentar. Então, invistam em momentos reais, invistam em histórias como essa simples história da bateria, bobinha, mas são histórias que vão te dando olhar, vão te dando e construindo vivências e experiências anteriores, porque numa hora do conflito, numa hora da guerra, como Josafá, você vai precisar disso. Deus não precisava de nada do que Josafá estava dizendo ali, mas aquela família de Judá toda precisava ter o alicerce de histórias de um Deus vivo, um Deus que fez, um Deus que construiu. Faça isso nas tuas histórias. Por isso, orar em voz audível é importante. Construir histórias, porque senão você vai guardar essas histórias no bolso. Histórias do bolso não vão servir para as lutas do futuro que você vai ter. Mantenha a memória viva de experiências anteriores com Deus. Isso vai fazer muita diferença. E, por fim, Deus responde, e você vai pegar aqui no versículo 14 e 15, e vai ver lá, né? Estavam ali Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benani, e você vai ver que Deus responde através desses profetas. Se você pegar quem são, você vai ver que Jaziel, por exemplo, ele ficava tocando a trombeta na arca, ficava louvando a Deus. Você vai ver isso lá em 1 Crônicas 16, 6, né? Então, Deus escolheu aquele profeta. À época, Deus falava através dos profetas. Hoje, o véu foi rasgado, é Cristo Jesus, é eu com você. Mas vale essa imagem para hoje também. Quando a gente ora a Deus, quando a gente caminha com todo essa receita de bolo que o rei Josafá nos oferece, caminhar com Deus, falar com Deus, ter um coração voltado para Deus, envolver os seus familiares nas orações, buscar ter memória viva das histórias de Deus. Quando ele vai responder, Deus vai responder, e ele tem uma característica especial hoje. Deus responde através de pessoas que você valida. Entendeu isso? A resposta de Deus vai acontecer com pessoas que você valida. Naquela época, foi Jaziel o escolhido, era um dos profetas. Enfim, a voz. Mas algumas coisas que vão acontecer na sua vida quando você se volta, e eu não estou falando de novo daquelas coincidências. Tudo que acontece, Deus está falando comigo, porque isso aconteceu e juntou a abelha com a teia de aranha e tem um urso polar ali, e essa junção de coisas é Deus falando comigo. Não é isso. Deus fala de forma clara, objetiva, e fala com pessoas que você valida. E aí eu vou dizer a minha relação pessoal com Deus. Eu tenho dificuldade, sempre tive dificuldade, na primeira voz de Deus, eu ouvi-la. Sempre tive. Não vou dizer. E Deus sabe disso. Sabe como é que Ele faz comigo? Ele fala 2 vezes. Porque eu sou teimoso. E Ele fala 2 vezes de validações diferentes, de pessoas diferentes, para que eu não tenha dúvida, tá vendo? Eu já te falei, mas você não ouviu, então vou falar de novo. Se você é assim teimosinho como eu, ótimo, não é ruim, pelo menos até esse ponto eu acho que não é ruim, mas você também não pode ficar encontrando mosquitos e moscas, e sinais, e simbologias, coisas que Deus não está dizendo, porque Ele é claro em falar. Se você está se dirigindo a Ele, Ele é claro em falar. Histórias, eu podia contar algumas histórias, mas eu vou terminar com essa só. Quando eu decidi, e quem me conhece há mais tempo, ser pastor, buscar o pastorado, eu já era velho, eu já não era um garotinho, velho para um pastor, né? O reverendo Leonardo dizia que eu ia, quando terminasse, eu já ia me aposentar, terminasse o seminário. A brincadeira dele. Mas na época, quando você recebe algo assim, na relação com Deus, não tinha jeito, eu tinha que criticar, minha esposa não sabia, meus filhos não sabiam, ninguém tinha percebido isso, e Deus falou comigo, não em voz audível, mas falou.
através de uma série de coisas. Eu falei, eu preciso de validação. E essa validação, ela aconteceu, como eu disse, em 2 momentos. Uma delas foi o próprio reverendo Leonardo, foi o único que eu falei o que eu estava sentindo, que eu falei, Leonardo, eu não sou maluco, mas eu estou sentindo isso, eu preciso dividir isso com alguém, porque esse alguém precisa estar alinhado comigo. E ele falou. Qualquer dia a gente conta essas histórias, quem não as conhece assim, para entender. Mas, no fim, as histórias precisam ser suas. As minhas só quero fazer isso para estimular você a guardar as suas histórias. Hoje, no carro, a Fabiola vinha falando comigo, projeto dela, que eu ajudei, está presenteando nossos filhos com umas fotos, né? Não podia falar, mas fotos da vida deles, um álbum de fotos. Qual é a ideia disso? É lembrar que nós temos vivências que nós esquecemos, vivências que nós, no dia a dia da vida, no ruir da vida, nós não somos mais esse povo que se reunia em torno da chama à noite, cantava, louvava a Deus. Não fazemos mais isso, nossa vida mudou, mas nós podemos replicar de outra maneira, nos relembrando de momentos importantes, e lembrar que aquele momento, mas aquele momento ali não estava na igreja, mas Deus estava me abençoando naquele momento de alegria ali, debaixo de uma cachoeira, numa praia, com meu pai, com a minha mãe, é isso. E a gente precisa fazer isso e entender isso, que as respostas do Senhor aos nossos conflitos acontecerão a partir do momento que a gente tenha essa pequena receitinha de bolo. E olha, se Deus não responder de imediato, como fez com Josafá aqui, tem uma coisa que você precisa guardar na tua cabeça sempre. A gente fala muito sobre a resposta de Deus, muitas vezes é demorada, né? Mas a gente precisa lembrar que o que eu preciso saber, nunca se esqueçam disso, o que eu preciso saber das batalhas que eu vou enfrentar na vida, se eu estou com o Senhor, eu saberei. Se eu não sei, é porque Deus sabe mais do que eu para esconder isso de mim. As motivações não importam. Eu simplesmente sigo confiando que o que eu preciso saber, no tempo que eu preciso saber, no momento que eu preciso saber, se eu estou ligado ao Senhor, se eu não sou uma pessoa relapsa na minha vida espiritual, os relapsos sinto muito, mas aqueles que estão buscando o Senhor e não ouviram a resposta ainda, acreditem, não precisa agora. Quando você precisar, lembra de todo o povo de Deus. Dizia, Moisés, vai. Não, mas eu vou precisar isso. Vai. Deus age assim. Ele nos manda e é no caminho que as coisas vão acontecendo. Mas a luta está aí. Se você não recebeu, creia nisso. Um homem de Deus faz como Josafá. Josafá, quando viu aqui a luta, reparem, ele foi um rei que fez uma coisa, o coração dele era tão bom que ele não reuniu o exército. Ele orou. Ele se dedicou a Deus. Faça isso. E vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, temos diante de nós muitos desafios. Diante de nós, porque o nosso dia a dia é atribulado, o nosso dia a dia é calamitoso, muitas coisas acontecem ao nosso redor, nos deixam ansiosos, nos deixam tristes, e muitas vezes tentamos evitar ao máximo a percepção de tudo que está ao nosso redor, por conta de tantas coisas que vêm e notícias ruins que vêm. Mas queremos ouvir as notícias boas do céu, queremos aprender contigo, queremos aprender a ser como Josafá, entendendo, Pai, cada uma das etapas, Senhor Deus, da nossa vida, nossa relação contigo, da dedicação, do orar junto, em comunidade, em família, percebendo o que está acontecendo ao nosso entorno, percebendo quando os atos que estão acontecendo contra nós, muitas vezes, são tão somente, Pai, por origem de servir a Ti, quando assim o fazemos. Ó Senhor, precisamos crescer, ter qualidade espiritual para isso. Precisamos aprender, e principalmente aprender que nós obtemos, sim, Tua resposta a hora que precisamos tê-la. Portanto, temos que saber esperar, temos que aprender a nos conduzir diante de Ti. E cada vez mais, Pai, exercitar em família, nessa menor célula, Pai, uma qualidade espiritual cada vez melhor, porque as coisas serão percebidas por nós de uma maneira absolutamente diferente. Teremos os olhos de Cristo nos nossos olhos.
ser com cada um de nós nesse grande desafio. Em nome de Jesus, amém.